Olá, oitavo ano do Colégio Primigente, aqui o professor Paulo Henrique, para a nossa aula de Matemática 1, sobre operações com monômios. Uma vez que antes das férias, nós já havíamos iniciado a nossa temática sobre monômios, e eu já havia pedido também que vocês dessem uma olhada, fizessem um estudo a respeito de operações com monômios. E nessa aula nós vamos tratar sobre as 4 operações. Eu vou explicar um pouco, exemplificar sobre cada uma delas. E aqui vamos iniciar com a parte da soma de monômios. Ou seja, o termo soma está muito direcionado a tanto a adição e subtração. Somar monômios, você vai ter a adição e subtração de monômios. Bom, para que eu possa somar monômios, ou seja, efetuar adição ou subtração de monômios, os mesmos devem ter a mesma parte literal. Ou seja, eles devem ser monômios semelhantes. Então, para que eu possa fazer a soma, as letras devem ser iguais. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos 2x mais 5x menos 7x. Note que a parte literal é a mesma, ou seja, eles possuem a mesma letra, ou seja, mesma parte literal. Então, para resolver isso, nós devemos repetir a letra em questão, ou seja, repetir a parte literal x, uma vez que os termos que estão somando possuem a mesma parte literal. Então nós vamos repetir a letra e vamos somar os seus coeficientes, que são eles 2 mais 5 menos 7. Feito isso, a soma 2 mais 5 menos 7, nós temos o valor 0. Então, eu devo unir tanto o coeficiente como a parte literal. Logo temos 0x ou 0. Seguindo. Agora eu tenho outro caso, onde eu tenho 4ax menos 3ay mais 8ay menos 5ax. Nesse caso, nem todos eles são iguais, ou seja, todos em sua... no caso, todos eles não são iguais. Eu tenho aqui pares de monômios iguais. Veja, o 4ax ele é semelhante a menos 5ax. Ambos têm a parte literal igual a x. Então, como resolução, nós repetimos a parte literal, e devemos somar. Tenho 4 menos 5, que é igual a menos 1. Então, eu vou unir coeficiente com parte literal. Fica menos 1ax. Em seguida, eu tenho menos 3ay mais 8ay. Ou seja, eles dois são semelhantes. Então, eu posso somar eles dois. Vou repetir a parte literal, ay, e vou efetuar aqui a soma, Menos 3 mais 8, que são os seus coeficientes. E isso vai dar mais 5. Vou unir coeficiente com a parte literal, ficou mais 5ay. Bom, o 1 eu posso ocultar ele. Então, eu tenho menos ax mais 5ay. E aqui nós temos o resultado dessa soma de monômios. Eu não posso continuar porque eles não são semelhantes. Ou seja, eu tenho ax e ay. Eu não posso somar eles. Continuando agora a multiplicação.
Na multiplicação, nós temos que coeficiente multiplica com coeficiente e a parte literal multiplica com parte literal. Vamos ver aqui alguns exemplos. 2a vezes 5x. Vamos pegar aqui, eu dividi coeficientes, 2 vezes 5, e a parte literal, a vezes x. 2 vezes 5 são 10, ax, como são letras diferentes, nós juntamos. Então o resultado vai ser a união do coeficiente com a parte literal dessa multiplicação. Então temos 10ax. Aqui eu tenho um caso onde eu tenho letras iguais. Você segue o mesmo princípio. Coeficiente multiplica com coeficiente, parte literal multiplica com parte literal. Inicialmente nós temos 2 vezes 5, 10. E aqui x vezes y ao quadrado vezes x, y ao cubo. Nesse caso, nós temos aqui uma propriedade da potenciação, que é produto de potências de bases iguais, onde eu tenho x vezes x, ou seja, eu devo multiplicar as letras iguais aqui e resolver a sua potenciação. X vezes x, eu devo repetir a base e somar os expoentes. Mas que expoente? 1. Como o x não tem expoente, ele tem 1 oculto. Então eu tenho aqui x ao quadrado. E y ao quadrado vezes y ao cubo, eu vou repetir a base, que é o y, e somar os seus expoentes. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho, ou você pode imaginar que você tem aqui 2x, né? Lembrando pela potência, né? Aqui eu tenho 2y no primeiro monômio e 3y no segundo monômio. Quando você somar tudo, você vai ter 5y. Bom, mas siga a regra da potenciação, que é produto de potências de bases iguais. E aí o resultado eu devo unir, né, coeficiente com a parte literal. Divisão. A divisão, assim como na multiplicação, você deve fazer por parte. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então temos aqui alguns exemplos. 20a ao cubo b dividido por 5a ao quadrado b. Vale a gente lembrar aqui que divisão pode também ser representada por uma fração, onde 20a ao cubo b vem a ser o meu numerador e 5a ao quadrado b o meu denominador. Então nós temos, aqui eu desmembrei, ou seja, o a ao cubo é o a multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E embaixo o a ao quadrado é o a multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, primeiro nós vamos dividir aqui o coeficiente. 20 dividido por 5 são 4. E vai a gente lembrar que se eu tenho um termo em cima, né, no meu numerador, igual a um termo embaixo no meu denominador, e eles estão multiplicando, eu posso efetuar os cortes. Ou seja, 2a's em cima com 2a's embaixo, eu posso cortar esses a's, sobrando um a. Continuando aqui, b em cima com b embaixo, eu posso cortar eles, ficando nenhum b. Então, resultado, 4a. Bem, nesse segundo exemplo, nós vamos ver que os termos aqui, o resultado vai gerar uma fração.
Por quê? Se você analisar, ó, o segundo termo, ou seja, o meu denominador, ali, 7x à quinta potência. Ou seja, eu tenho mais valor de x embaixo do que em cima. Lembrando, né, mais uma vez, que a divisão pode também ser representada por uma fração. Nós temos 21, aí x vezes x vezes x, 3 vezes, porque aqui eu estou desmembrando, né, a potência. O z ao quadrado é o z 2 vezes. Embaixo eu tenho 7, o 5 elevado o 5, né, 5x, porque eu tenho x elevado à quinta potência, e 2y, porque eu tenho um y ao quadrado. Resolvendo primeiro aqui a divisão dos coeficientes, nós temos 21 dividido por 7, que vai dar 3. Logo em seguida, eu vou eliminar as letras iguais, né, com o numerador e denominador. Os 3x de cima eliminam os 3x de baixo, restando 2x embaixo, né? Ou seja, vai ficar x ao quadrado. Eu não posso continuar a minha divisão, porque as letras a seguir são diferentes. Então, essas letras que são diferentes, eu só vou repeti-las. E voltar à sua potência, né? Z vezes Z, eu tenho aqui o Z 2 vezes, então vai ficar Z ao quadrado. O x aparecendo 2 vezes multiplicando, vai ficar x ao quadrado. E assim também ficará o y, porque y vezes y, eu também tenho y ao quadrado. Resolvendo, nós temos 3z ao quadrado sobre, né, x ao quadrado vezes y ao quadrado. Bem, gente, por hoje é só. Até a próxima aula aí. Fique com Deus.